E aí, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né, com os estudantes, professores, né, a turma que sempre nos acompanha nesse projeto fantástico, né, da professora Selma, juntamente com o professor Jorge, do IFBA. E hoje, né, fiquei com essa missão de apresentar um ex-aluno nosso aqui da UESB, né, que eu conheço assim muito bem, acompanhei em vários projetos na universidade, né, trabalhamos em algumas linhas, né, e ele sempre se motivou sempre para trabalhar com astronomia, né, sempre viajou nessas ideias como a gente adora viajar, né. Mas uma breve apresentação aqui. Primeiramente, quero, né, agradecer a presença aí do Flaubert Meira, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de te encontrar pessoalmente, né? Antes da pandemia, lá no IAG, eu estava participando, né, da Semana da Sociedade Brasileira de Astronomia, e aí tive a oportunidade, a gente acabou se cruzando nos corredores, foi um prazer revê-lo, e agora, né, um prazer maior apresentando nessa sua palestra que você vai nos abrilhantar, né, nessa noite. Então, fazendo uma breve apresentação, né, o Flaubert Mira, né, ele sempre vem trabalhando, né, dentro da astronomia, né, tem uma experiência, somente na área de educação, né, com ênfase em ciências, voltada, evidentemente, tanto para a física como para a astronomia. Trabalhou também com história e filosofia de ciência na astronomia e astronomia cultural. Né. Então, veja que está bastante envolvido, né, com essa questão, voltada principalmente para essa área de ensino. Né. Ele fez a sua graduação aqui na UERJ, como já tinha falado, né, fez licenciatura em Física, né, e, em seguida, ele foi para um mestrado, né, esse mestrado lá no EGI, né, em 2017, e também participou do programa do MPEA, do Instituto de Astronomia, da do IAG. Né, e aí atuou na área também de História da Astronomia, com ênfase em História e Filosofia da Astronomia. Né. Seu currículo está bastante recheado aí, com experiências fantásticas dentro desse campo. E aí a gente vai poder, né, também aprender um pouco contigo sobre os teus projetos, teu trabalho. E finalizando, né, hoje ele é doutorando, né, em Educação pela Faculdade de Educação da USP, né, isso também na área de Educação em Ciências, com ênfase em formação de professores, né, e currículo. Então, eu declaro, né, que você está bastante ansioso, pelo que eu sei, né, você é bastante desenrolado no tempo que nós trabalhamos juntos, e aí eu também estou ansioso para saber como é que você vai passar esse conhecimento para a gente aqui. Tá? Então, pode ficar à vontade, o microfone é seu, a tela é sua. Agradeço bastante as palavras, professor Silvânio. O professor Silvânio foi meu orientador de iniciação científica. Eu lembro que, quando eu falei com ele, ele ia dar um tempo com as iniciações. Eu falei, não, professor, espera um pouquinho aqui. Ele, não, mas não tem bolsa. Não, não tem problema, eu quero fazer. E aí a gente foi trabalhar com órbitas perturbativas do cometa Apophis, né? A gente chegou a apresentar um trabalho. Então, eu agradeço a essas palavras de apresentação. Né? Realmente, a gente foi um encontro inesperado lá nos corredores do Instituto de Astronomia lá. Bom, só para citar um pouquinho, o MPEA é o mestrado profissional em ensino de astronomia. Apesar do foco assim, em ensino, acaba pegando também outros profissionais que trabalham com museus, com divulgação, muitos professores, né, com certeza. E outros que, na época, igual eu, queriam fazer alguma coisa na área de astronomia, mas era uma coisa meio misturada, e aí encontra espaço nesses programas mais interdisciplinares, né, igual o de Feira de Santana também, e a gente vai caminhando para desenvolver nossos currículos, desenvolver nossos projetos que a gente tem. Bom, eu agradeço também a Selma e o professor Jorge, né, pelo convite, né. Eu faço
trabalho um pouco com extensão, lá ainda, né, no Instituto de Astronomia, e uma coisa que a gente sempre fala é um pouquinho da nossa trajetória antes de começar as palestras, né, palestras para as escolas públicas, isso de modo remoto. E isso é importante porque, principalmente para quem está assistindo, né, você vê que é possível você sair e chegar lá, né, você percorrer esse projeto, sair do ensino médio, você pela graduação e depois chegar numa pós, né, então, para quem gosta de astronomia, eu falo isso porque eu participei da primeira jornada de astronomia do IFBA, que era Cefet ainda, antes de eu entrar na graduação. Quer dizer, eu já gostava de astronomia, já tinha certeza que queria, né? Então, desde lá, e agora eu retorno, né, a convite como palestrante, então isso me deixa realmente muito feliz, então eu agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade, né? Bom, então eu acho que eu vou passar, né? Acho que eu vou compartilhar aqui agora. Só um minutinho. Acho que deve chegar aí para vocês. Acho que agora foi. Pronto. Beleza. Então, essa é a proposta do tema de hoje, né? Discussão, astronomia e cultura, né? Conexões possíveis. Bom, e aí, para começar a falar desse tema, eu preciso situar duas coisas, né? Que é justamente o título, né? Então, de que eu falo, né? Então, a primeira palavra é o entendimento de cultura, né? Então, aqui eu não vou trazer conceitos rigorosos, científicos, mas é mais para dar uma orientação. Não vou nem falar nortear, orientar. Bom, então, qual é o entendimento de cultura? É um entendimento de cultura como uma elaboração humana, né, do ser humano com o ambiente, né, como uma condição humana e como meio ou processo e produto. E por que é importante destacar esses pontos, né? Porque estamos acostumados a entender cultura muito ligadas às tradições típicas, a fenômenos culturais bem marcados, né? Uma festa, um casamento, um ritual, ou com os produtos da cultura, né? Por exemplo, o livro, né? Principalmente, uma música, uma obra de arte, um artefato indígena, né? Como um cocá ou algum monumento, né? Então, esse entendimento de cultura não é somente os produtos, mas é entender a cultura como um processo que também produz esses produtos, né? Fica meio repetitivo no jogo de palavras, mas é assim mesmo, né? Então, a gente vai passar, né, tentar entender cultura por aí. E qual é a outra palavra que eu trago, né? É astronomia. E aqui a astronomia, ela é entendida no seu sentido mais amplo, né? Não é a astronomia como campo científico, mas a astronomia como relação entre ser humano e o meio, tanto o céu e o céu com relação à Terra, né? E isso é importante, né? Então, a gente vai fazer um exercíciozinho, né, bem simples, rapidinho. E, para começar a falar, eu peço que vocês imaginem o Sol. Imaginando, tem essa mentalidade. Bom, alguns de vocês devem ter imaginado mais ou menos o Sol, igual a imagem que seria estar à minha esquerda. Outros, né, a minha imagem aqui está à direita. São imagens erradas? Não, estão todas duas corretas, né? Mas eles trazem, essas imagens, elas trazem significados diferentes, né? Então, vou começar, né?
Então, eu pedi que vocês imaginassem o Sol. Para imaginar o Sol, eu não posso imaginar nada, uma tela em branco, né? Eu preciso lá e pá, colocar o Sol. Está lá meu Sol. Mas quem está imaginando? Eu, uma pessoa. Então, se eu estou de fora, vendo o Sol, eu preciso de um ambiente que vai estar à volta. O Sol, ele não existe no nada, né? Então, ele está lá, num pedaço que a gente chama de céu, que era chamado de firmamento, né? Depois a gente entende ali como parte da atmosfera. E a gente está cá, embaixo, na Terra, na superfície. E aquele meio ali fica, né, a divisória, a linha do horizonte. Mas também não existe nada, existe um mundo, uma realidade que ela é preenchida com outras coisas. Nuvens, montanhas, rios, né, picos, a grama, né, o chão. E aí, a gente não está sozinho imaginando, a gente está em uma sociedade, tem uma comunidade, tem um grupo social que tem uma habitação, e essa habitação, ela tem umas certas características, né, daquela região, características geográficas, né? E existem outros grupos que estão em outras regiões, que possuem outras características. Então, quando esse grupo olha para o céu, ele pode enxergar uma coisa, né? Mas não é o enxergar do que ele está vendo da realidade, mas é o enxergar que eu me refiro de como ele se relaciona com o céu, quais são os significados que ele atribui. Então, esse grupo 1, ele vai atribuir significados diferentes do grupo 2. E aqui a gente começa a falar dessas relações e dessas conexões possíveis, né? Com essa linda obra de arte que eu fiz aqui com a apresentação. Okay? Bom, e aí eu falei isso, e agora eu trago para uma parte mais, né, mais real, menos artística aqui. Então, uma das conexões possíveis, né, por onde a gente estabelece essa parte, entende como cultura também, é a própria paisagem. Né? Então, quando a gente cria essas paisagens e atribui esses significados dos objetos que estão no céu, a partir de nós, a gente pode determinar, né, utilizando essa paisagem, onde o sol nasce, utilizando essas marcações geográficas, não fugiu o nome agora, né, como referências, né? Se vai ser o solstício, se vai ser um equinócio, qual solstício, qual equinócio, né? Aqui tem uma paisagem, né? Não foi modificada, a montanha ela está lá no fundo, ela existiu, ela é natural. E aí a gente atribui esse significado. Tá? Esse mais Howe, não sei como pronuncia, são construções como se fossem tocas na terra, e aí a pessoa vê através dessas tocas, tá? Então, essa é uma imagem vista por dentro dessa toca na terra. Mas essas paisagens, elas também podem ser modificadas. Então, o ser humano vai lá, né, consegue pegar uma rocha, trabalhar essa rocha, e aí, em vez de ele utilizar essa marcação natural, ele cria sua marcação para expressar seu significado. E aqui a gente está utilizando o mesmo exemplo, né? Como se fosse um solstício, um equinócio. Então, aqui mais uma foto trazendo essa conexão. Então, a própria paisagem, o próprio meio do céu em relação com a Terra, ela já é uma conexão possível e ela é cultural porque justamente ela traz essa construção de significados e símbolos criados pelo ser humano. Bom, e aí quando eu falo isso, né, pensando a partir do presente, eu estou buscando vestígios do passado. Né? Então,
além das paisagens, além dos monumentos, né, dos megálitos, que são essas rochas, né, eu posso ter ossos, madeiras, né, imagens pictóricas, né, grafismos. Eu posso ter algum tipo de registro no metal, também em papel. Então, são meios que utiliza-se para expressar essa relação. Então, no primeiro, né, exemplo aqui, eu trago uma imagem do osso. Essa imagem aqui, ela possibilita a contagem, né? Então, ela é um processo um pouco mais demorado, mas aí já se possibilita uma passagem de tempo também, né? Então, a imagem aqui que está escrita na rocha já traz o registro de uma passagem de um cometa, né? Não sabe se ainda se é do tipo bólido ou não, tá? Mas tá registrado que é um cometa. E aqui um outro que está bem em discussão também é o disco de Nebra. E o disco de Nebra claramente traz o que seria o Sol, a Lua, provavelmente, talvez as Pleiades, mas certamente algum registro ali de estrelas, conjunto, né, no céu. Bom, e aí eu estou falando dessas coisas que estão mais afastadas, né, no passado mais longínquo. Mas eu posso pensar também em outros tipos de vestígio que ele está mais relacionado com a criação mental, com as ideias. Então, eu posso falar pensando nos mitos e crenças, né? Então, onde é que entra os mitos e crenças, né? Na questão da cultura? É a utilização do céu para organizar, né, o cosmo, principalmente, né? E o que é sentido do cosmo? O cosmo, ele é o mundo, o universo ordenado. Então, o céu, ele ajudou o ser humano a estabelecer sua ordem, a criar ordem naquilo, né, onde ele vivia e para si, para o grupo social. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo do cosmo egípcio, né? Principalmente tem aqui a deusa, que representa o céu, ou seja, onde a gente vê o céu, né, o firmamento em cima, com a terra embaixo e o ar no meio sustentando o céu, né? Então, repare que tem uma ordem aqui, e é uma ordem que está lá fora, né, no meio natural, que ajuda a organizar o nosso meio interno e social também. Tem outros exemplos que eu poderia pegar, mas eu busquei uns mais expressivos, né? As imagens mais conhecidas, aí as pessoas podem fazer essas associações de forma mais rápida, mais natural até. Bom, passou 2 aqui. E aí, né, a gente ainda emendando nessa temática dos mitos, da cosmogonia, né, os que são justamente os mitos de narração de origem do universo, né, a gente pode pensar nos asterismos também. Então, o asterismo é um termo utilizado que ele se refere a representações no céu que não são somente as constelações, mas outros tipos de objetos que incluem na representação nebulosas, nuvens, né, galáxias, a própria Via Láctea, né, o próprio braço também faz parte de alguns. Então, aqui eu trouxe aqui a constelação da Ima. Então, aqui a gente vê, né? Ima já é uma representação, por quê? Porque a constelação, né, nada mais dos objetos que vão para o céu, são objetos que representam, que significam alguma coisa para aquela cultura que resolveu levar para o céu aquilo que estava
na Terra, aquilo que fazia parte, né, de seu grupo. Então, a IEMA é representativa de algumas regiões, né, do sul, do hemisfério sul, né, falando da Terra, e aí algumas tribos, alguns grupos sociais levaram esse animal. Então aqui a gente tem a IEMA com 2 ovos, querendo pegar mais 2 ovos, e aí o mídia diz que, né, caso ela consiga, aí o mundo vai se acabar, comer os outros 2 ovos, né, além do que já comeu, o mundo vai se acabar em água. Bom, e aí vai ter esse diálogo, essa troca cultural, né, hoje em dia. A gente pensa, né, no que seria essa localização da IMA, mas a gente sabe e reconhece, né, pelo menos de acordo com a União Astronômica Internacional, aquelas 88 constelações, aí vai identificar, né, onde está Escorpião, onde está Magalhães, onde é que está Cruzeiro do Sul e outras constelações que formam outras imagens em outras culturas, né? Então aqui é mais um exemplo, né, dessas conexões. Bom, e o que tem mais, né, de conexão? O que tem mais de cultural? Vamos falar da questão da organização, né, falando da parte do céu, não somente nessa parte mitológica, né, digamos assim, essa parte de crença, né, mas também da própria organização diária das pessoas, né? Se tem essa relação com o céu. Então, aqui eu trouxe um exemplo do grupo Rawak, né, que é o tronco linguístico, né, o grupo linguístico, tem uma região gigante, e olha que interessante aqui essa informação, né? Quantas estações a gente conhece? 4, né? A gente está saindo do inverno, vai entrar na primavera, depois verão, depois outono. Quantas estações tem para a maioria desses povos que vivem, né, de floresta, que vivem do plantio ainda nesse tipo de sustento? 2 que importam, quando chove e quando não chove, né? Então, se a gente toma que as constelações, ó, as estações, elas existem em todo local, a gente está impondo nossa cultura, né, mesmo sem querer, a todas as pessoas que existem no mundo, mas 4 estações não existem para todo mundo, né? Eu lembro de ter perguntado uma vez para o meu tio, já formado, ele é formado, já super formado, e ele vive em Manaus. Aí eu fiz justamente essa pergunta, tio, o senhor morando lá, de verdade, o senhor diria que existe quantas constelações, ou quantas estações? Ele falou, tio, é quando chove e quando não chove, né? Então, essas estações mais amenas ou não, né? Então, imagine quantas estações existem para uma pessoa que mora num deserto. Existem as 4 estações definidas, bonitinhas. Eu acho difícil a pessoa dizer que existe isso. Mas se ela foi educada dessa forma, ela vai dizer que existe, né? Pode ser que ela diga, né, no caso. Bom, e aí a educação, né, entra numa outra discussão cultural à parte, né, mas só para pontuar aqui. Bom, então, todos esses elementos, né, que ajudam a identificar de qual cultura não é, onde houve troca cultural, onde não houve, né, eles são chamados de traços culturais. Eles podem ser tanto materiais quanto imateriais. Os materiais são aqueles justamente traços tipo físico, né? Você pode tocar, você pode medir, pode tomar uma medida, pesar, né? Então tem essas componentes físicas. Os imateriais, eles estão no plano da ideia, do conhecimento,
né? Fazem parte mais da imaginação. Então, aí você tem esses dois tipos, né? O traço cultural, ele tende a ser um termo mais utilizado para identificar como se fosse a unidade básica e consegue distinguir uma cultura, né? Mas a gente pode pensar em termos que existem outros elementos culturais, né? O conhecimento, né, é um elemento cultural, é tido como um elemento cultural. Uma ideologia, né? Também hábitos, costumes, gestos, né? Então, todos esses são alguns elementos, alguns deles são mais tidos como traços, se eles tiverem essa capacidade mais específica, né, de uma cultura. E a gente agora se pergunta, né, de onde vem a diversidade cultural, né? Então, voltando, retomando aquele primeiro slide, quando eu falei de cultura, né, como elemento humano. Quando eu trouxe aquela gravura, né, perdão, quando eu trouxe o exercício, né, de imaginar o sol, que eu fui colocando os grupos pessoais, né, os grupos pessoais não, os grupos sociais, colocando as pessoas, colocando o ambiente, tudo isso, esse cenário, ele vai me fornecendo condições tanto externas às pessoas, né, aos indivíduos, como condições internas. Por quê? Essas condições internas, elas passam de como eu percebo tudo isso, né, como eu percebo as coisas que estão à minha volta, essa minha relação com as coisas que estão à volta. E aí cria-se uma experiência, né? Só que aí eu estou falando de um indivíduo, né? É um eu individual. Então, esse eu individual, essas ideias, essas percepções, elas precisam passar por um processo, né, que está relacionado com a comunicação, com a linguagem, com a troca com outro indivíduo. Então, são indivíduos trocando com indivíduos dentro de um grupo, né? E esses indivíduos, eles passam por uma história ao desenvolverem essa cultura, né? Essa ideia que eu trouxe de cultura, né? Então, existem um grupo, outro grupo, terceiro grupo, quarto grupo, quinto grupo, e assim por diante. E da mesma forma que a cultura muda dentro de um grupo, ela pode também mudar em relação à troca com outro grupo externo. Então, a cultura, ela é dinâmica, né? Ela se altera com o tempo, ela se altera com a história. Tanto mesmo dentro de um grupo, quanto mesmo de um fórum. Então, para você para se ter uma cultura que ela não se modifica com o tempo, é difícil, porque mesmo internamente no grupo, isolado, as pessoas ainda são diferentes, e isso garante que a cultura ela vá se modificando, ela vá se tornando diversa. Então, a diversidade é uma condição natural de ser humano, né, de ser humano, né? Bom, e aí agora retomando, né, para a astronomia, qual é uma possibilidade um pouco mais institucionalizada, né, com relação à cultura? É relacionar a astronomia com patrimônio cultural. Essa foi uma possibilidade que ocorre justamente porque o céu, ele pertence a todo mundo, ele está lá fora para todo mundo. Todo mundo tem alguma ideia, tem alguma relação com o céu, tanto individualmente quanto em grupo social. Então, esses pontos aqui, né, conhecimento astronômico se reflete em diferentes estruturas, monumentos, né, que eu mostrei um pouquinho, é uma condição. Aplicações astronômicas, né, que eu falei, a questão de organizar, tanto fora quanto dentro, a criação de instrumentos, né, eu vou trazer um pouco mais para frente. Então, isso já traz ali como uma possibilidade dessa conexão. E aí, em 2003 até 2012, né, houve a consolidação, que foi bastante tempo, né, uma década praticamente, dessa proposta chamada de Iniciativa Astronomia
e patrimônio mundial. Essa iniciativa, ela buscou a criação do que vinha a ser chamado de patrimônio astronômico, né? Isso é em âmbito internacional, foi uma parceria entre órgãos específicos da Unesco e depois também contou com o apoio da União Internacional Astronômica, né? Mas justamente tentando criar deixar mais explícito, né? Criar não, mas deixar mais explícito esse vínculo entre astronomia, entre ciência, né? Astronomia em específico, e cultura. Tanto a ciência entendida no sentido um pouco mais amplo do que esse fazer moderno científico, né, quanto a cultura também tomada todo no seu macroprocesso. Então, o objetivo dessa iniciativa foi inicialmente a identificação desses objetos que poderiam ser patrimônio, né, a salvaguarda, ou seja, a preservação, né, e a promoção, justamente a questão da diversidade. Então, o patrimônio, ele está relacionado com a ideia de identidade, de representatividade. Mas é uma identidade, uma representatividade que ela precisa ser reconhecida coletivamente. Inicialmente por um grupo, né, aquele grupo local, e de forma externa também pela instituição ou pela sua relevância histórica para todo um país ou para todo o planeta. Então, com essa identidade, com essa representatividade, questão de reconhecimento coletivo e com a ideia de memória, né? Então, é justamente a preservação da história. Então, você saber o que aconteceu, né, e está lá para as referências para gerações futuras, né, das gerações passadas para as gerações futuras. Então, esse trâmite, né, como se fosse da linha vertical do tempo, é uma dinâmica da cultura entre gerações. Então, você pode ter uma dinâmica entre os grupos sociais, né, como se fosse um eixo horizontal, uma dinâmica também vertical entre gerações. Bom, e aí a gente vai falar aqui, trazer alguns exemplos, né, de como são classificados o patrimônio. Então, o patrimônio astronômico como eu falei, né, evidência relacionada à astronomia e as representações. Então, aqui, mais uma vez, uma outra paisagem natural, e aqui trago o próprio céu noturno, né, como patrimônio. Vocês verão bem à frente. Essa linda foto. Bom, e quais são essas categorias, né? Essa parte aqui é um pouco mais técnica, né? Só mesmo para identificação, né? Então, são evidências materiais, tá? São as partes científicas, como eu falei, são um sentido mais amplo. E outra coisa que se tenta identificar para se colocar como patrimônio é a aplicação e o uso, né? Então, relacionado com a função. Bom, então, uma das categorias são os monumentos locais. Então, os monumentos locais são do tipo material, aqui, só voltando, ele chama, né, de tangível fixo, tem o tangível móvel, tangível é material, né? Você pode tocar. Intangível e material e a parte natural também. São resumo. Tá bom, tá. Os monumentos e locais, né? Então, megálitos, grandes construções, né? Templos, mas não são as coisas antigas, lá no passado distante, não. Os observatórios, né, mais modernos, com os telescópios também mais recentes, né, desde Newton para cá, algo mais ou menos assim, também são considerados dentro dessa parte dos patrimônios e monumentos, né, do patrimônio astronômico, né, como monumento. Então, essas grandes construções com relevância astronômica.
Outro, né, que são a parte dos tangíveis móveis ou materiais móveis, né? Ou seja, você consegue movimentar, tirar do lugar. Então, vem os instrumentos e os objetos, né? Os planos, os papéis, os calendários, né? Os desenhos feitos. E aí tem uma parte interessante porque essas categorias, elas são mescladas, né? Então, a ideia do calendário, né, por exemplo, a ideia de um calendário, de como se organiza aquela divisão de tempo, a ideia em si, ela é imaterial, mas essa precisa ser expresso. Então, esse local, esse meio onde foi expresso, ele é material. Então, fica essas classificações mistas. Isso é interessante, é uma característica, né? Isso possibilita, assim, bastante aprofundamento. Bom, então, como eu falei, né, tem os instrumentos astronômicos propriamente dito, mas poderia ser também um gnomo, né, a varinha, né, para medir a questão da passagem do tempo solar, ali, principalmente no dia a dia. Eu falei, tem alguma coisa que eu deixei passar aqui. Registros, relatos de observações, sim, registros e relatos, né? Então, os livros antigos dos primeiros padres, né, que vieram aqui, os primeiros clérigos, então, tinham todo um registro também, né, de relevância para a astronomia, aqueles que colocavam, teve contato com os primeiros habitantes nos povos iniciais aqui no Brasil. Próxima categoria, conhecimentos e ideias, é que eu falei um pouco, né? Então, essa parte, ela já é imaterial. Então, o próprio mito que eu falei, né? A crença que eu coloquei como uma conexão aqui, uma conexão lá mais ampla, ela também acaba sendo institucionalizada nessa parte, nessa categoria de conhecimentos e ideias, né? Então, aqui eu trago um trechinho da cosmogonia iorubá, mas poderia ser o plano de construção de um observatório. E aqui eu faço a menção à astrologia, por exemplo, né? Eu não sei precisar quando é que houve essa cisão entre astrologia e astronomia, mas pelo menos até Newton, se não me engano, é garantido que astronomia e astrologia eram praticamente um nome só. Então, a astrologia, ela entra como um patrimônio, não falo assim, um patrimônio oficial, né? Um patrimônio tombado, não é isso que eu estou me referindo, mas ela entraria nessa categoria de conhecimento, tá? Ela é como um sistema que cria uma relação entre o ser humano e os objetos celestes, né? Então, para quem conhece um pouquinho mais de astrologia, né? A astrologia não é só aquela de horóscopo para você saber o que vai, se você vai ganhar na Mega Sena no dia seguinte ou não, se você vai conhecer o amor da sua vida, né? Mas ela diz de como é que você pode se tornar um ser humano melhor, né? Se potencializar, melhorar suas relações com as pessoas, com o mundo, né? Onde teria esses pontos de dificuldade ou não. Então, né? Então, entraria aqui. E aí, outra categoria, que seria da parte natural, são as paisagens e os céus. Então, o próprio céu, ele já é o patrimônio, né? Essa é a parte interessante, o céu é algo natural. Então, esses objetos, esses locais que são possíveis observar o céu, principalmente o céu escuro, né, que a gente fala, existe hoje locais de turismo, são criados parques para observação do céu escuro, né? É claro que esses parques eles precisam atender um bocado de condições, por exemplo, estar afastado das cidades, né? Esse é uma das coisas principais, né? Que foge da poluição luminosa. luminosa.
E aquelas imagens que eu mostrei no começo, elas se enquadram aqui, né? Paisagens naturais, né? Você tem uma conexão ali dessa relação mais ampla entre ser humano e céu. E essa relação, ela está dentro do âmbito da cultura, porque ela representa justamente a criação de símbolos e significados para um grupo social, né? Então, eu falo grupo social, é justamente relembrando, porque não é só eu indo lá observar, mas sim todo um processo de comunicação e de estabelecimento social e histórico, né? Por isso que é a questão da historicidade, desses símbolos e significados. Bom, então, tudo isso, né? Isso é meio que tentando responder essas duas perguntinhas que elas se invertem na troca das palavras. Quais os impactos da astronomia na cultura e quais os impactos da cultura na astronomia? Então, a cultura, ela tem essa característica de, enquanto eu, indivíduo, ser humano, grupo social, modifico a cultura me modifica. E isso também é verdadeiro com relação especificamente a essa relação do ser humano com o céu, ou seja, essa relação cultural com a astronomia em seu entendimento mais amplo. Bom, e já meio finalizando, né, só para apresentar para vocês, existe um campo de estudo, né, um campo acadêmico, uma área de conhecimento chamada astronomia cultural. Alguns conhecem, outros não conhecem, né, mas a gente fala, como a gente fala para todo mundo, então a gente reapresenta as palavras também, reapresenta os conceitos. Eu trago aqui uma definição de um antropólogo polaco chamado Nikolai Wenchewski. E aí, eu gosto dessa, eu adotei essa definição praticamente, né? Ela apesar de ser um pouquinho mais antiga, mas eu gosto dela que eu acho ela um pouco mais didática e nem todo mundo concorda com o que ele falou, só para deixar bem claro. Então, ele fala que a astronomia cultural é estudo das relações entre um homem, né, o ser humano, e os fenômenos astronômicos dentro do contexto cultural. E se compõe de 4 subdisciplinas: arqueoastronomia, a etnoastronomia, a socioastronomia e a história da astronomia. Eu não vou falar o que é cada uma dessas, mas só para a gente citar um pouquinho, o que é que seria a arqueoastronomia? A arqueoastronomia, ela vai estudar e vai se dedicar às sociedades do passado. Então, quais são os objetos de estudo? Ou seja, para tentar responder aquelas perguntas do impacto da astronomia na cultura, da cultura na astronomia, né? Podem ser os sítios construídos, as paisagens modificadas, a construção de calendários, né, antigos. Então, vejam que todos aqueles objetos que eu apresentei antes, eles podem ser estudados aqui, né, de forma específica. A etnoastronomia, ela vai buscar nas sociedades nativas e tradicionais, né? Aqui no Brasil já se tinha bastante, né? A gente tinha adotado o nome de astronomia indígena para se referir aos grupos indígenas nacionais, né? Então, as tradições orais, os saberes locais, os conhecimentos tradicionais. Aqui tem, né, um exemplo de foto de um marcador de tempo, né? Você veja que não é relógio o nome, é marcador de tempo. Por quê? Eu esqueci de falar isso antes, mas eu lembrei agora, mas serve para retomar. Porque muitas das vezes, a forma que a gente chama uma coisa, ela pode não existir essa forma de se chamar em outra cultura, em outro grupo sociocultural, né? Então, não é relógio, é marcador de tempo, né? Que às vezes o conceito ele nem existe, né? Então você quer dar nome a você quer chamar de alguma coisa algo que as outras pessoas não chamam daquela forma, né? Então é preciso cuidado, né? Então é preciso você perguntar, comunicação, né? Então
a questão da diversidade cultural acaba sendo bem delicada às vezes, né? Principalmente quando envolve lutas por direitos e muito mais, né? Mas lutas necessárias, muitas das vezes. Bom, a história da astronomia vai justamente se dedicar à parte dos conhecimentos mais sistematizados, né? Então, a construção de instrumentos específicos, das técnicas, né? A própria ideia também do calendário, ela retoma aqui, no caso aqui, o calendário como um sistema de divisão de tempo, né? Então, não é a construção, né, da pedra em si, né, mas a divisão de tempo que está por trás dessa construção. E aí ela que tanto foi da história da astronomia, quanto foi da arqueastronomia também. E aí, por último, a socioastronomia. Ela se dedicaria, né, nessa divisão que eu trouxe da astronomia cultural, às sociedades contemporâneas, né, urbanas. Ou seja, basicamente, eu aqui em Vitória da Conquista, então a população de Vitória da Conquista, né, de forma geral. E quais são outras coisas que está por trás também dessa socioastronomia? As questões sociocientíficas, por exemplo, você pode pensar na questão de preservação ambiental, né, educação ambiental. Educação ambiental, sim, educação ambiental. Se o céu, né, se as paisagens naturais é um patrimônio, ou pode ser um patrimônio, ele está relacionado, né, com a preservação desse local, então é necessária a educação ambiental para a preservação desse local. Mas a gente pode pensar também pelo lado da indústria cultural, né? A cultura de massa. Então, as grandes produções midiáticas, os livros, os filmes, né? Sei lá, os poemas, as obras de artes, né? Então, quando acho que é Noite Estrelada, né, a obra de Van Gogh, né, foi o quê? Foi a relação individual dele expressa na tela, né, sobre aquelas posições que ele via lá quando ele estava no hospital, que ele via, não sei se foi especificamente do quarto, do pátio, eu não sei, mas quando ele estava lá vivendo no hospital. E aquela obra, ela chegou, né, para a sociedade e, graças ao renome dele, que ele já tinha também, ele acabou sendo adotado, né? Então, hoje todo mundo conhece, já viu, tem em outros lugares, foi modificado, né? Então, tem a arte, né? Ela tem essa propriedade de se espalhar de forma bem mais rápida. Quanto relacionada à mídia e a essa indústria cultural, aí ganha o mundo. Hoje em dia, com a internet, então, nem se fala. Então, esse acesso à internet, inclusive, me possibilita, inclusive, selecionar essas imagens que eu daqui de Conquista não teria acesso, ou de outra maneira dita, né? Me faz ver essa diversidade cultural, né? Bom, e aí, meu último slide aqui agora, e astronomia científica, né? Onde é que entra agora? A astronomia científica, ela entra antes, né, entendida como parte de um sistema, né, ou como um sistema cultural. Então, a ciência, ela tem uma linguagem própria, tem um sistema de símbolos, tem normas e valores próprios que ajudam as pessoas a viver a vida. É isso que a ciência faz vista de fora, né? Ou seja, não é alguém falando do que pode ser a ciência, né? É um modo de conhecer a realidade e o mundo, né?
e um modo de conhecer a realidade e o mundo que representa, né, que traz significados, que tem símbolos. Aí, dentro desse foco maior que é a ciência, a gente tem a astronomia, que é um modo específico dentro do modo científico. Então, a astronomia científica, ela tem uma história, um recorte histórico, uma historicidade, né? Ela foi narrada, ela tem uma trajetória que não passa por qualquer lugar, ela passa por certos, né? Passou e vai passar por certos lugares. Que é uma história construída por uma coletividade, que é a comunidade de astrônomos, científicos, de outros pesquisadores, enfim, que se dedicam, né, a essa área, que possui objetos e objetivos, mais uma vez, específicos, e métodos e instrumentos. Então, esses métodos é a astronomia, então ele se torna esse sistema de conhecimento que é um elemento cultural, que possui instrumentos que podem ser objetos da cultura. E agora, nas minhas palavras finais, né, voltando para os professores que possam estar ouvindo, somente professores da educação básica, né, quando a gente fala em cultura, né, quando a gente pensa assim, de forma mais rápida, a gente associa muito com relação à astronomia a questão de mitos, principalmente, né, as cosmogonias e as constelações, né? Mas quando a gente tem essa visão do que forma a cultura, quais são os objetos, de, o que faz parte da cultura, né? De como ela funciona, esse leque de possibilidades, de conexões, ele se amplia, né? Então, eu falei aqui tanto de paisagens, como eu falei de instrumentos astronômicos modernos, ou podem ser instrumentos astronômicos construídos lá no passado ou no presente por comunidades tradicionais. Podem ser formas de representar, né, a própria arte, uma forma de fazer um relógio, um calendário, né? Retomando esses exemplos aqui. Então, todos esses objetos, eles se tornam objetos possíveis de estabelecer conexões entre astronomia e cultura. Então, além do próprio patrimônio, os objetos que estão dentro do patrimônio. E aí, essas categorias, como eu falei, elas são institucionais, né? Elas muitas vezes são tombadas. Tem esse processo mais formal. Mas existem possibilidades locais que dependem somente do reconhecimento local. Aquele conhecedor tradicional, né? Sobre as estações, sobre se vai chover, se não vai chover, né? Então, esses convites, eles precisam ser feitos, né? Aqueles objetos que estão lá no museu esquecido, por exemplo, ou uma outra obra de arte. Então, isso aí dá, você se apropria, né, para entender um pouco mais o que é cultura, você traz outros objetos para falar, além de cosmogonias e estações. Constelações, desculpa. Então, eu acho que encerro por aqui. Então, fica aberto a perguntas. Acho que é isso. Selma, vai ser quer falar ou eu dou continuidade? Ô, Flaubert, eu agradeço, já ia até passar para você, Silvano, para você ir coordenando aí as perguntas. Viu, Flaubert? Eu agradeço a você pela palestra, que achei ótima. E eu vou passar para Silvano para ele coordenar aqui um pouquinho e eu vou lá no YouTube ver se alguém deixou alguma pergunta lá no link. Viu, Silvano? Vai aí coordenando aí as perguntas. Ok, Selma. Bom, gente, primeiramente, agradecer e parabenizar aí pela palestra, Flaubert. É um tema bastante interessante, né? A gente não está muito acostumado no campo da astronomia a investigar essas questões que faz parte da própria história da astronomia, né? Tudo isso que você elencou
relacionando a questão cultural, que é essa mudança, essa parte dinâmica, né, que até hoje isso continua acontecendo, né? A gente, nesses dias modernos, né, vem surgindo uma nova cultura num campo assim, de visão de acordo com o que está sendo, né, projetado, não só pela mídia, né, como a gente já conhece, graças à tecnologia, a gente tem acesso hoje muito mais fácil a todas essas informações, como você mesmo citou aí no final, né, daqui da cidade você faz um passeio desde os tempos remotos até os dias atuais, observando exatamente essa variação, né, essa variedade e mudança de contexto, de cultura relacionado com as observações astronômicas, né? Então, hoje, a gente se sente mais privilegiado por causa disso, por causa do acesso à informação, que é muito mais está muito mais acessível, né, essa questão. E a gente percebe, eu mesmo tenho percebido essa mudança de comportamento, né, porque se a gente ir para 10, 15 anos atrás, a gente não via tanto interesse aqui, principalmente aqui no Brasil, né, investimento no conhecimento do campo da astronomia. Essas coisas vieram deflagrar no Brasil praticamente nesses últimos 5 anos, assim, pelo que eu tenho observado. Claro que eu já observo antes, nós aqui já trabalhamos há um bom tempo, mas a nível de sociedade, a nível de povo, a nível de cultura, né? Hoje, quase, se você perguntar para qualquer estudante de ensino médio, ele vai saber alguma coisa sobre o espaço. Ele sabe alguma coisa que há 20 anos atrás ninguém sabia de nada. Né? Então, esse avanço que está tendo culturalmente no conhecimento da astronomia, a gente percebe claramente. Né? E tudo isso começou no ano passado, evidentemente, como você citou muito bem. Então, praticamente, eu não queria fazer uma pergunta, mas é mais para enfatizar, né? Enfatizar essa questão da presença do dinamismo, das mudanças culturais que acontecem em função do conhecimento, né? Que hoje está sendo bastante difundido, né? Como eu acabei de falar, através da mídia, tecnologia que a gente tem acesso hoje. Né? Hoje, se perguntar para qualquer criança, eles perguntam logo como é que aquele foguete, né? Pergunta logo como foi aquele foguete que conseguiu, né, subir. Então já começa aquelas perguntas de criança, né, sobre essas questões, né, que está no auge, né? Conquista, é possível ir para outro planeta? Então, veja que essas perguntas não eram possíveis, né? Há um certo tempo atrás. Buraco negro, todo mundo pergunta. Exatamente. Então está havendo mais uma revolução cultural, né, no campo da astronomia nos dias atuais. Então, a gente vem trabalhando, a gente, como educador, né, nas universidades, nas escolas, né, a gente está sempre reforçando, está melhorando os livros, textos, né, que antigamente, né, faltava aquela fotografia do sistema solar e era só aquilo, a aula de ciência, né, decorar os 9 planetas da época, né, a senhora decorar e estava todo mundo feliz, todo mundo sabia um pouquinho de astronomia. Né? Mas hoje não, hoje a coisa está mais rica, né? E a gente sabe que a tendência é aumentar, quer dizer, o nível cultural nosso sobre a astronomia vai melhorar cada vez mais. E aproveitando a minha fala, né, gostaria de fazer aqui um parêntese rápido, né? A especialização em astronomia, né, o edital já está prestes a ser lançado, tá? Eu tinha apresentado no ano passado aqui para vocês, né, nesse canal, né, e agora a universidade já aprovou, e aí deveremos começar em outubro a primeira turma. Tá? Então, o edital já deve sair nessas próximas semanas. Então, só gostaria de dar esse recado para vocês que estão ouvindo aí. Tá? Então, mais uma vez, Flaubert, adorei a palestra, um tema tão fantástico, eu adoro viajar também no passado até os dias de hoje. Né? E se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode abrir o microfone ou escrever aqui no chat. Deixa eu ver se... Boa noite. Desculpa o atraso, é porque eu também estou fazendo um curso pela
a Cefet do Rio de Janeiro com o professor David e nós tivemos um encontro hoje, mas deu para pegar assim um finalzinho e realmente como o professor Silvânio falou aí, eu sou Margarida, eu participo do Ciências 10, pós-graduação, e a professora Selma é minha tutora do meu TCC. E realmente os livros de ciências hoje vêm abordando a astronomia com mais riqueza, né? E meu TCC vai ser sobre isso, ciências e matemática, interdisciplinar, ciências, eu sou graduada em matemática, e ciências e matemática, astronomia. E eu fiz uma oficina de matemática com os meninos, eu venho fazendo só nesses 2 anos que não, por causa da pandemia, e quando a gente começa o conteúdo, né, para a oficina, para a apresentação da oficina de matemática, com todo o processo, e eles descobrem que tudo começou, né, através da observação dos astros. Então, tudo, a matemática gira em torno disso, a ciência gira em torno disso, e eu fico muito feliz que os livros de ciência venham enriquecendo pelas minhas pesquisas, eu coloquei até no chat que eu estou fazendo para o meu TCC, isso. Infelizmente, alguns colegas de ciências não trabalham astronomia como deveria trabalhar, é uma pena, deixa esquecido, ou então faz isso, o sistema solar, o menino, pronto, faz aquela maquete colocando os planetas, redor do Sol, etc., só aquilo. Mas os meninos, com a ciência agora mudando, o ensino, transformando as ciências num processo investigador, os próprios alunos estão assim, tipo assim, fazer igual a minha mãe, cutucando, cutuca, bora professor, eu quero saber mais, o buraco negro, Big Bang, aí vem trazendo as estrelas, como surgiu as estrelas, né? Então, isso é muito bom, e chega a enriquecer, né, bastante. Eu estou assim encantadíssima de participar de todos esses encontros que a professora Selma me convida e eu participo. E parabéns, professor Valber, né? Não sei nem se eu falei o nome correto, eu fico muito emocionada, mas parabéns. Eu estou assim encantada e resgatar a história, vim trazendo todo esse processo, o relógio, né, do Sol, o primeiro relógio na última oficina de matemática, os meninos mostraram sobre isso, que eu trabalhei geometria na oficina e eles trouxeram a posição, fizeram o relógio. Tudo isso vai só enriquecendo ainda mais essa área que eu estou encantada, que é a astronomia. Parabéns e obrigada. Obrigado, Margarida. Professor Marildo, quer fazer um comentário, alguma pergunta? Levantou a mão. Oi. Deixa eu ligar aqui minha câmera aqui, que deu uma escuridão aqui, mas eu vou ver se aparece. Uma pergunta baseada numa reportagem que apareceu essa semana e de alguns eventos dessa natureza que têm acontecido de forma mais predatória com relação a coisas, a fenômenos astronômicos que podem levar a um enriquecimento cultural local e, entretanto, esse processo de canibalização acaba evitando esse tipo de processo. Então, eu vou dar um exemplo aqui do meteorito de Benengó, né? O meteorito aqui da Bahia, uma parte de vocês já conhece a história, e esse meteorito foi levado para o Rio de Janeiro. Recentemente, nós tivemos uma notícia aqui nos jornais, né, de que um meteorito, eu não me recordo, me perdoe, não me recordo qual é a cidade, mas é o terceiro meteorito mais massivo que a gente tem no Brasil, com mais de 1 tonelada, estava acabando de ser levado para o FRJ, que vai acabar ficando aos auspícios do Museu Nacional. E esses objetos, assim como o Benengó e esse meteorito recente agora, assim como outros que, quando alguns que caem e esses caçadores de meteoritos, quando sabem, mercenários de meteoritos, né, que quando sabem de quedas de meteoritos, vão para as localidades e lá eles tentam comprar, né, das pessoas que conseguem fragmentos ou partes de meteoritos, eles compram essas partes para colocar de alguma forma no mercado negro de venda desses objetos. Então, bom, isso é um processo de depredação, né, cultural, né, que é a remoção
de um artefato de origem astronômica em uma determinada localidade, e aí você acaba, de uma certa forma, seja do ponto de vista científico, tá? Com justificativa científica, ou uma justificativa de você levar para expor em um outro lugar, de você acabar removendo uma parte de uma coisa que pode se tornar uma cultura local, que é, por exemplo, o local de queda de um meteorito, de exposição de meteorito, é uma coisa que vai se incorporar à história, a ponto de, por vezes, dar nome à localidade, por exemplo, né? Então, a pergunta é se seu trabalho, também aproveitando para dar os parabéns pelo trabalho, se seu trabalho aborda essa questão de que, por vezes, essa questão nossa, não sei se é científico isso que as pessoas fazem de pegar o meteorito de um certo local e levar para outro. Eu não sei se os cientistas que fazem isso, eles estão pensando de forma social, cultural, né, de preservação dessa história associada com isso, ou se pensam puramente, ao pensar puramente do ponto de vista científico, eles estão acabando produzindo uma predação, né, desse tipo de cultura local que essa coisa esse fenômeno pode propiciar. Então a pergunta é se seu trabalho, né, ele aborda esse tipo de preocupação com a preservação desse tipo de situação. Eu acho que, de certa forma, eu consigo fazer um comentário meio juntando o Marildo com a Margarida, porque o que acontece, né, com relação ao meu trabalho? É engraçado, porque eu não sou nem astrônomo, nem astrônomo cultural, né? Então, atualmente aí sou professor de ciências, né? Então, o meu trabalho, na verdade, é com formação de professores. E a minha intenção é fazer as cutucadas com os professores para que tragam tópicos, né, relacionados à astronomia e cultura, né? Não necessariamente astronomia cultural, eu utilizo mais como um termo guarda-chuva, mas relacionado à astronomia e cultura. E aí, o que é que eu consigo pensar? Ver que qual o trabalho de um museu, né? Que é a questão da preservação. Se você pensar que, de um lado, você tem um grupo com interesses obscuros, escusos, né? Interesses financeiros, de se apropriar desse material, pode ser que é melhor realmente que fique no museu, né? Que ele é meio que uma corrida, né? Quem for mais rápido toma, né? Vai tomar aquele objeto. Aí, com relação ao local, né? Hoje é mais difícil ter digamos assim, essa apropriação cultural desses objetos que caem do céu, né? Eu acredito que seja mais difícil porque justamente o conhecimento sobre esses objetos, ele aumentou. Então, digamos assim, né? Qual o interesse em manter uma pedra que caiu do céu? Se você pode vender, sabe? Então, tem que ter uma consciência comunitária muito grande para querer reter, né, para querer manter naquele local o meteorito, né? Então, entre a questão que hoje em dia, né, se você pensar, você não vai renomear a cidade porque, né, caiu ali, né? Mas pode ir para uma curiosidade local. Aí teria que ser trabalhado, né, como um objeto para ser exposto no centro de ciência local, de toda forma, né, ou alguma outra forma de preservação, como, por exemplo, a questão do próprio parque, foi numa fazenda, foi num sítio, uma coisa assim. Mas aí é necessário um projeto, né, de cunho sociocultural, econômico, turístico, talvez, né, nesse sentido, para a preservação do local. Se não for interesse da comunidade nesse sentido, talvez seja realmente melhor que o museu ele faça essa preservação, né?
Aí vá para um interesse, centro de interesse, do que cair na mão dessas pessoas realmente que queiram somente questão do mercado negro, né? Mas, sim, o meu trabalho, ele não envolve, não está nada nesse sentido, né? Mas a minha opinião sobre essa questão em específico é isso. Ok, seguindo a sequência aqui, Margarida Pazos levantou a mão, você quer... Ela já falou, eu acho que ela Eu esqueceu. já falei, professor, esqueci então, de... tá certo. Obrigada. Professora Selma, então, na ordem aqui, por favor. Bom, Flauber, vou perguntar se essas coisas que você falou hoje vai, de uma certa forma, estar presente na sua tese de doutorado, né? Porque depois eu pretendo ler. E a pergunta que eu ia fazer, assim, não é bem relacionado com o que você apresentou, mas por você estar, né, com mais nesse tema, né, e voltar, talvez conheça mais pessoas ligadas a essa área de astronomia e de cultura, né, muito mais do que eu. Se você conhece alguns grupos de estudo, de pesquisa, né, que esteja relacionando astronomia com cultura de povos indígenas, né, com os indígenas. Se você conhece, se você tem conhecimento de algum grupo assim já formado que estuda esse tema, porque eu teria interesse de conhecer um pouquinho sobre isso. Aí, se tem um grupo, aí você pode procurar esse grupo de estudo. Olha, sinceramente, pessoalmente, eu não conheço. Eu sei, assim, onde tem. Então, por exemplo, eu acho que um dos maiores, ou um dos grupos que mais concentra, né, pessoas nessa área, eu acredito que seja o MAST, né, o Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio de Janeiro. Então, ele, até onde eu saiba, é o local que concentra mais especialistas para essa área. Além disso, eu tive notícia, acho que bem recente, eu acho que eu não sei se foi Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, mas na região do Sul, parece que está desenvolvendo um grupo bem forte agora, atualmente, né, voltado para a área. E, fora isso, tem alguns pesquisadores que eles estão, alguns nomes que eu conheço de pesquisadores que estão meio que espalhados, né, pelo Brasil. Mas esses já são bem conhecidos, o Germano Afonso, o Luiz Carlos Chafeliz, no Rio Grande do Norte, ele era professor da Federal do Rio Grande do Norte, já está aposentado. Tem uma professora, Priscila, esqueci o sobrenome dela agora, que ela é da UESC, que ela trabalha com povos indígenas e astronomia. Eu conheci uma vez num evento que teve no Instituto de Física lá. Bom, que eu me lembre são esses, mas assim, o que acontece? A astronomia cultural, ela tem um tempo, né, que já desenvolve, mas com outros nomes, né? A astronomia cultural ou astronomia na cultura, ela começa com história lá da astroarqueologia, que vira arqueoastronomia. Então, isso aí já tem um bom tempo, já tem uns 100 anos praticamente. E aí, essas relações, elas já foram estabelecidas aí com outros nomes. É igual a astronomia indígena, né? A astronomia indígena no Brasil já é trabalhada há algum tempo. Mas tem pouco tempo que começa a se falar em astronomia cultural como um termo que engloba essas outras áreas, né? Isso aconteceu acho que 2010, acho que quando a União Astronômica, 2010, se não me engano, a União Astronômica, ela adotou a astronomia na cultura como uma de suas sub-áreas, né, de pesquisa, de exploração, de incentivo, assim, nesse sentido. E aí a minha parte, na verdade, é tentar dar uma dimensão educacional para a astronomia na cultura. Esse está sendo meu trabalho de doutorado. Então, vai ser trabalhar na formação de professores para que desenvolva essa dimensão, né? Então, eu não quero que eles façam astronomia cultural necessariamente,
mas como é que trazer esse tema para a sala de aula? Obrigada. Tá. Mais uma pergunta, Selma? Tem mais alguma pergunta? Eu ia agradecer, mas pode continuar. Tem o professor Haas, depois tem o professor Claudino. Professor Haas. Boa noite a todos e todas aí. Foi uma palestra interessante. Na verdade, não vou nem fazer uma pergunta, eu vou fazer um comentário aqui. Eu sou formado em Física e fiz mestrado em Astronomia para a Educação. E eu estou aqui tentando escrever um artigo sobre calendário, né? Fazendo aí um trabalho de garimpando informação, e a gente não vê nessa questão. Às vezes as pessoas não conseguem perceber que hoje nós temos calendário em tudo quanto aparelho eletrônico, né? Computador, mas tudo começa lá atrás com a astronomia, né? E a astronomia que vai dar o pontapé inicial, vai orientar o ser humano de como ele consegue mapear o tempo, ter o controle, né? Intangível do tempo, né? De como saber marcar, né? Demarcar o tempo, dividir o dia em horas, e tudo isso começa com a astronomia lá, com os egípcios e os mesopotâmicos. E a provocação do professor Marildo, né, sobre a pedra, o meteorito de lá de Goiás, né, que caiu lá em Goiás, é lamentável, né, que aí a gente espera que daqui a muitos anos esse trabalho que você apresentou e outros aí consiga sensibilizar, trazer sensibilidade à sociedade para que uma autoridade, quando estiver no poder, ele se sinta tocado de valorizar sua cidade, seu estado, através de um artefato desse, né? Porque ele poderia criar um centro de pesquisa, criar um espaço de pesquisa, até um ambiente de visita que poderia até trazer renda para a cidade, né? Através do turismo. Seria uma oportunidade até de provocar as universidades para poder melhorar ou trazer aporte financeiro para uma pesquisa, até para uma especialização de astronomia. Infelizmente, a gente percebe a insensibilidade das autoridades que acaba perdendo essa oportunidade de motivar a cidade nesse aspecto do conhecimento, da ciência, e acaba abrindo mão desse artefato para uma outra cidade. É lamentável que a nossa autoridade não está sensível. Espero que o trabalho seu e de outros professores consiga, lá na frente, quando a gente conseguir eleger pessoas, ter essa sensibilidade de valorizar a ciência e não perder essas oportunidades. Obrigado. Obrigado, professor Haas. Agora, o professor Roberto Claudino. E depois, Silvano, tem uma pergunta no chat que eu coloquei da professora Georgia, viu? Tá certo, tá ok. Eu já li ali. Tá ok. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvano. Boa noite, Selma. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. É o Flaubert, né? Flaubert, é isso que fala, né, Flaubert? Flaubert, parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu cheguei só um pouquinho atrasado, perdi o comecinho, mas eu acompanhei aí boa parte dele, né? Deu para dar uma entendida de qual é a pegada do seu trabalho de doutorado, tá? Que eu achei super interessante e já lhe parabenizo. Eu deixo aqui uma pergunta para você, e obviamente se não tiver a resposta da pergunta, no mínimo como uma provocação para o seu trabalho, né? Assim como você, eu sou doutorando em educação e astronomia, né? O meu trabalho, na verdade, não é num programa de doutorado em astronomia, é num programa de doutorado em educação. E como a astronomia sempre foi minha praia, né, eu estou lá com essa temática. E achei uma professora corajosa, lá uma pedagoga, que resolveu encarar esse trabalho, né? Porque nós não tínhamos físicos, nem ninguém que pudesse abraçar o projeto, né? Mas aí a professora Tânia Skovs, né, na época, abraçou a causa e nós estamos trabalhando juntos. E eu faço muitas reflexões referente a essas questões da astronomia na educação, e no meu doutorado eu trago muitas coisas nesse sentido e busco respostas, né? Eu acho que uma das coisas bem interessantes que a gente deixa como legado nas nossas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, são questões que nós mesmos levantamos dentro do trabalho
e deixamos as respostas, ou no mínimo, a pista para que alguém traga essa resposta, né? Então, como o seu trabalho está muito voltado para a questão da apropriação do capital cultural humano, né, na educação, né, qual seria a finalidade disso na educação? Eu vi que seu trabalho tem muito hermenêutica das coisas, né? Você busca muito o que é astronomia social, astronomia cultural, né? Os conceitos e como esses conceitos se aplicam aí na educação, onde o professor pode trabalhar com isso, né? E nós estamos numa emergência, situação, vou chamar isso, né, mundial, do ponto de vista do meio ambiente. E aí eu te perguntaria, né, se você consegue, dentro de toda essa temática tua, que está bem em torno da história da astronomia, né, de toda essa trajetória do homem diante da descoberta das coisas que vieram primeiro da observação do céu e depois fomos desenvolvendo tecnologias, como medidor do tempo, como você mesmo falou, né, que nós conhecemos, na verdade, como relógio, né, que hoje já não precisamos mais nem sequer utilizar relógio, né, é difícil alguém ter um relógio no braço, que a gente já carrega como parte desse órgão do corpo, né, a gente carrega o celular agora como se fosse um órgão do corpo, o relógio vai junto, despertador, vai tudo junto, né, a gente carrega já isso, quem nunca saiu de casa, esqueceu o celular e voltou distâncias porque esqueceu o celular, né, já virou uma parte da gente. Então, essas tecnologias, tudo está dentro do que o homem construiu dentro de sua história, né? Então, a apropriação do capital cultural humano está dentro disso. Aí eu queria que você, se possível, desse uma dica aí, nós temos muitos professores aqui presentes, né? E muitos estudantes de licenciatura que serão futuros professores. Né? Você consegue enxergar uma forma da gente conseguir lidar com esse capital cultural humano da história da astronomia, ligado à preservação do meio ambiente, né? Quando eu falo de necessidade urgente, é que o nosso planeta ele urge por cuidados, né? É por esse comportamento tribal que nós temos, esse comportamento egoísta, de que nós vamos viver uma vida aqui e tem mundo e tem recursos para quem está aqui hoje. E para quem estará aqui daqui a alguns séculos, né? Será que ainda deixaremos planetas para eles? E quem tem que cuidar disso são aqueles que estão lá nas escolas agora, né? As nossas crianças serão os nossos futuros líderes, né? Os vereadores, os prefeitos, os deputados, os presidentes, que tomam decisões importantíssimas, né? Então, uma educação científica agora, ela é algo necessária, né? Então, isso é uma pegada muito importante. E aí eu deixo para tu esse desafio aí, se tu consegue fazer uma reflexão referente a como nós poderíamos utilizar essa questão na proteção do meio ambiente. Se, no mínimo, deixa para tu essa pergunta para tu trabalhar na tua tese, eu leio ela depois. Eu agradeço. Na verdade, eu coloquei aqui, né, na apresentação, que uma parte dessas conexões possíveis, eu vou até repor aqui, rapidamente, só para Tabi acompanhar, né? Acho que eu vou apresentar novamente. Aí, pronto. Vou colocar. Não. Aqui, essa parte, né? Aqui é uma das categorias, né, proposta por patrimônio astronômico, paisagens e céu. Mas essa categoria, como eu falei, é uma categoria institucionalizada. Quer dizer, é uma categoria que passa pelo aval, né, de uma instituição, uma aprovação, é tombado ou não, né? E aí, antes de ser uma categoria, na verdade, esses locais são locais naturais, né? A categoria, o patrimônio, de certa forma, ele serve mais como uma justificativa para se preservar. Mas a preservação, ela tem que vir antes pela consciência, né? Pela consciência, como eu falei, né? Pelo trabalho com uma educação ambiental. Então, a astronomia e a educação ambiental, por exemplo, elas são totalmente ligadas. Como é que eu vou observar um céu escuro se não tem uma paisagem para observar esse céu escuro, né? Se a paisagem, se ela foi destruída, né? Se essas regiões geográficas não existem mais, se o mato
foi tomado por queimada, né? Como é que eu vou ter para observar? Então, entra nesse trabalho de conscientização, de preservação. Mais do que isso, eu até acrescento, eu não lembro se nesse trecho aqui tem, não, nesse trecho não. Mas, por exemplo, com relação às estações, né? Uma forma de organizar, e às vezes surgem nas crenças e nos mitos, né? É associar determinados animais com estações. Por quê? Quando surge a estação, é o período de migração de determinados animais, né? Então, esse acaba tendo essa relação, né? Essa lógica e essa conexão temporal, essa lógica temporal, essa associação entre migração de um determinado animal específico e período de chuva e nascimento de uma estrela, né? Se você pensar que está nascendo a constelação justamente no período que está tendo a migração, e aí já é uma relação entre o céu e o meio, né? E os animais ali, né? Meio, fauna, flora. Tá? Então, se não tem esses animais, né, também, soma essa relação para quem vive dessa relação, por exemplo. Né? Então, não é não só o ambiente, floresta, né, os espaços geográficos, mas como a parte dos animais também, a parte da fauna. Então, a astronomia e ambiente aí, não nesse sentido de conscientização, deve ser trabalhado junto. Então, aí, eu acho que é essa reflexão que eu faço, né, que eu trago, pelo menos. Ok, obrigado, Flauber. Obrigado, Roberto. Flauber. Nós temos uma pergunta aqui, de Geórgia, né? Ela escreveu aqui no chat, ela fala o seguinte: como a divulgação da astronomia nas redes sociais, sobretudo nesse contexto da pandemia, estimulou a abordagem dos professores na educação básica? Você quer que eu repita? Ela pergunta: como a divulgação da astronomia nas redes sociais, sobretudo nesse contexto da pandemia, estimulou a abordagem dos professores na educação básica? Como, assim, eu não sei dizer assim, como estimulou, né? A questão do estímulo, mas como possibilitou. Eu comentei no começo, eu faço parte de um trabalho na extensão, né, do Instituto de Astronomia, lá na USP. Desde eu entrei no mestrado, eu já fazia isso, né, atendendo escolas públicas, principalmente. E aí veio a pandemia, e aí o trabalho ele foi interrompido. A gente tinha que retomar de algum meio, né? Esse meio foi transformar essas palestras. Para transformar essas palestras, aí houve todo um trabalho didático, de adaptação, né, para esse meio específico que é o meio digital. Então, assim como houve, né, comigo esse trabalho e com o restante da equipe, houve em outros locais, né, esse esforço, não só com palestras, mas, por exemplo, acesso a acervos de museus, a visitas a museus, a exposições, né, no caso. Então, essa transposição, né, essa adaptação do meio físico para o meio digital, né, que a gente viveu e vive, né, ainda, né? Então, isso possibilitou. Então, o estímulo que a gente faz é com a divulgação, né? Então, quanto mais a gente divulgar, né, mais pessoas serão atingidas. E, às vezes, quando você tem um projeto desse que traz diversos temas, né, um desses temas pode ser que atraia aquela pessoa que antes não assistia. E aí não assistia com frequência, né, mas tinha o conhecimento. Então, vai ali, vai aqui.
Então, eu acho, né, que a questão do estímulo, né, vai por meio da divulgação. E aí, as palestras em si trazem as possibilidades de acesso, né? Então, tem gente que está no Rio de Janeiro, não sei, talvez. Então, eu sei, eu tenho amigos que estão em São Paulo assistindo. Então, até mandar um abraço para vocês. Então, aumenta, né, em curtas distâncias, né? Mas fica, de certa forma, a rede, né, ela fica devendo o acesso. Nem todo mundo tem estrutura, né? Nem todo mundo tem um acesso à internet estável, boa, né? Então, são ainda detalhes, melhoras, muitos esforços a serem feitos. Ok. Obrigado, Cláudia. Alguém tem mais alguma pergunta para ser feita? Eu tenho. Ah, quer dizer, se não tiver, aí depois eu vou falar só um pouquinho. Eu passo, antes de passar a palavra para a Selma para ela fazer o encerramento, eu só queria, primeiramente, reforçar aqui um recado, né, do Fábio Barbosa, que trabalha no Planetário aqui em Conquista, né, o Planetário é chamado Professor Everaldo Públio, né, de Castro, e está exibindo um documentário sobre contribuição histórica dos egípcios, né, para a astronomia. Ele está convidando todo mundo. Então, mais uma aula aí de cultura, né, cultura antiga, associado, evidentemente, à astronomia. E para finalizar a minha participação, acho que a Margarida pediu que eu repetisse um recado, um aviso, né, sobre a especialização em ensino de astronomia que a UESB em breve irá promover. Então, o edital está perto de sair, tá? Já está na parte jurídica. Então, nessas próximas semanas, a gente vai lançar o edital. São 10 vagas. Temos a professora Selma, professor Jorge, que irão participar do curso, né, com algumas disciplinas. E nós estamos ansiosos, né, para poder começar esse curso. Então,